Bom, você acabou de terminar de ler O Morro dos Ventos Uivantes, eu imagino. E a primeira coisa que dá para perceber dessa história é que ela é uma história muito bem contada. Não tem muito momento de coisa parada, a coisa vai acontecendo muito rápido, muito agitada nesse livro. E realmente o século XIX na Inglaterra foi o ponto alto do romance, desse gênero de escrita. Mas eles eram considerados na época livros de entretenimento. Um romance era uma coisa que um inglês comum lia, um inglês de classe média lia, quando ele queria se afastar de estudos mais sérios, por exemplo. E a gente tem relatos desse período de crianças cujos pais não deixavam que elas lessem romances antes do meio-dia, um pouco que nem hoje com pais que tentam controlar o horário de uso de tablet, de celular, etc. Então eles tinham esse status cultural na época. E esse é um livro que ele bebe em muitas fontes literárias diferentes. Ele vai buscar inspiração em muitos lugares. Um deles, por exemplo, é Shakespeare. Você vê uma cena como o momento em que a Cathy da primeira geração, quando ela tem os delírios dela e ela começa a rasgar travesseiros e elencar nomes das aves que têm as penas naquele travesseiro, isso tem uma ressonância literária com um trecho do Hamlet, do Shakespeare, quando a Ofélia, que é a personagem, uma das personagens mulheres, quando ela enlouquece e ela começa a enumerar, a elencar nomes de flores, falando para os outros personagens. Se você quiser pegar o Hamlet para reler, isso é uma coisa interessante para prestar atenção. Mas tinha também outro tipo de referência na mente da Emily Brontë quando ela estava escrevendo, inclusive do folclore local, do folclore que ela e as irmãs cresceram ouvindo. Um dos que mais chamam a atenção é a história da figura do changeling, que é uma figura que aparece em muitas culturas europeias, que é de um bebê que não é humano, um bebê que é demoníaco, ou que é uma fada, ou que é um gnomo, algo dessa ordem, que é trocado por um bebê humano recém-nascido. Essas fadas, esses seres sobrenaturais, raptam o bebê humano e deixam esse outro bebê no lugar. E quando esse outro bebê chega, ele cria desordem de todo tipo, ele cria disrupção. E isso com certeza vinha à mente para o leitor daquela época, quando aparece no livro, logo no começo, a figura do Heathcliff. Essa criança misteriosa que vem não sei de onde e que assim que chega começa a criar caos. Uma das primeiras consequências da chegada do Heathcliff é que o pai da família Earnshaw se vira contra o próprio filho, Hindley. O Hindley daí se vira contra o pai, se vira contra a irmã, começa a criar essa desordem na família Earnshaw, no lar do Morro dos Ventos Uivantes. E aí a gente vai andando um pouquinho mais no romance, a gente chega no capítulo 6, que é um capítulo chave de uma virada, que é quando a Cathy e o Heathcliff, que estão muito próximos, que tem muita identificação entre eles, quando eles vão ver a casa dos vizinhos, a casa dos Linton, na Granja da Cruz dos Tortos. E ali, a Cathy, ela é levada para dentro daquele outro ambiente, ela passa aquele período lá e quando ela volta, ela mudou. Ela já não se identifica mais com o Heathcliff, ela já não se identifica mais com esse polo que é o Morro dos Ventos Uivantes. Porque daí o livro começa a ter esses dois polos muito bem estruturados. O Morro dos Ventos Uivantes, que é esse lugar tempestuoso, selvagem, onde as coisas não são domesticadas, as pessoas são violentas, e a casa dos Linton, que é a Granja da Cruz dos Tordos, que é esse lugar onde as pessoas são tímidas, são bem educadas, são passivas, são dóceis. E o livro todo vai sendo a história da contaminação desses dois polos, de muitos modos diferentes. Esse primeiro momento é quando a Cathy vem parar na casa dos Linton e quando ela volta para a casa dela, ela meio que se transformou numa espécie de Linton, inclusive rejeitando Heathcliff. O Heathcliff, daí quando ele foge, quando ele desaparece, quando ele volta, ele tenta meio que se fantasiar de civilizado. Na aparência ele virou um outro tipo, mas ele se fantasia de civilizado para se vingar da civilização. Vão começando a dar esses nós, assim, esses cruzamentos entre o que é civilizado e o que é selvagem. Quando a Cathy se casa com o Edgar Linton, esse é um primeiro cruzamento entre esses dois lados. Quando a Isabella, que é a irmã do Edgar, se casa com Heathcliff, tem uma coisa curiosa, porque a Isabella ela se casa com ele numa fantasia que é comum a muitas mulheres, muitas personagens, mulheres não só do século XIX, que é essa fantasia de que você vai conseguir salvar o homem, salvar ele dele mesmo.
e de que com isso você vai conseguir exercer uma espécie de controle, uma espécie de dominação sobre a sua própria vida, o seu próprio universo. Um outro exemplo de uma outra das irmãs da Emily Brontë, a Charlotte Brontë, que escreveu Jane Eyre, que foi um best-seller quando foi lançado. Nesse romance, Jane Eyre, a personagem principal, que também é uma governanta, ela se apaixona pelo empregador dela, o Rochester, e sempre nessa idealização de que ela vai poder salvar ele. Então, quando ele cai do cavalo, é ela que está lá. Quando tem um incêndio, é ela que está lá. Ela está sempre lá, sem ter controle sobre a própria condição como mulher e como vinda de uma classe inferior, mas tentando exercer essa espécie de controle sobre o homem que ela ama como um modo de arranjar a própria vida nesse universo. A Isabella compra essa fantasia completamente sem fundamento nenhum, porque o Heathcliff é indomesticável e ela descobre isso muito violentamente logo de cara na noite de núpcias deles. O Heathcliff odeia a Isabella, odeia tudo que vem desse polo da família Linton. Quando eles têm um filho juntos, que se chama Linton Heathcliff, o sobrenome passa a ser Heathcliff, o primeiro nome passa a ser Linton, esse menino ele é uma espécie muito cruzada e estranha entre o civilizado e o selvagem, porque na aparência ele é dócil, ele tem essa aparência mais ligada ao lar dos Linton, tanto que o próprio Heathcliff, quando vê ele, fala: esse não é meu filho, esse frangote, isso não veio de mim. Mas do lado de dentro, justamente por essa passividade dele, essa indolência dele, ele é um crápula e ele provoca... Ele tem ações violentíssimas com os outros personagens todos. E a gente tem uma figura que é uma espécie de espelho invertido dele, que é o Hareton Earnshaw, do lar do Morro dos Ventos Uivantes, filho do Hindley, que nessa altura já morreu também, já sumiu da história. O Hareton, ele é pego para ser criado pelo Heathcliff e ele tem, na essência, uma coisa muito dócil, muito boa, uma espécie de coração puro, mas ele é assim, brutalizado pelo Heathcliff. O Heathcliff quer tratar ele como um bronco, como um selvagem, quer piorar aquele menino. E o Heathcliff faz isso muito de propósito. Ele inclusive diz num trecho, no capítulo 21, ele se refere aos dois meninos falando: um deles é ouro usado em calçamento, o outro é latão polido para imitar prataria. Então ele vai criando essa espécie de falsificação entre o que é o bom e o que é o mal, o que é o civilizado, o que é o selvagem. E tem um detalhe, uma espécie de miudeza que vai costurando o livro, que pode ser uma das chaves de leitura para interpretar esse romance. Porque esse é um livro para ser lido muitas vezes, para tirar muita coisa dele, inclusive tem muitas interpretações viáveis. Nessa edição que você tem textos de aparato que vão oferecer interpretações completamente diferentes desse romance. Mas para falar então de um detalhe e de uma leitura possível desse livro, é pegar essa figura do Hareton e perceber que ele não sabe ler, e perceber a importância que isso tem ao longo do livro. Logo no primeiro capítulo, quando chega o Lockwood para conhecer o Morro dos Ventos Uivantes, uma das primeiras coisas que ele repara é que no umbral da porta está gravado na pedra o nome Hareton Earnshaw e a data de 1500, a fundação daquela casa. E nada mais é dito sobre isso, é só um detalhe que pode muito bem passar batido. Depois, no capítulo 21, quando existe esse personagem, esse menino chamado Hareton Earnshaw, que tem o mesmo nome desse antepassado muito distante dele, no capítulo 21 ele tenta ler essa inscrição e ele não sabe ler, ele não sabe reconhecer o próprio nome e ele simbolicamente não sabe reconhecer o próprio pertencimento àquele lar. No capítulo 24 isso aparece de novo, quando Hareton tenta mostrar para Cathy que ele aprendeu a ler, que ele já sabe ler o nome, mas ainda não sabe ler os números, mas é uma espécie de reconquista aos poucos, simbolicamente desse lugar dele de senhor da propriedade. E compara esse analfabetismo do Hareton com a figura da Cathy, a segunda Cathy, a jovem Cathy da segunda geração. Ela vai construindo o universo dela através dos livros também. Você percebe em diversas situações que ela vai plantando os livros no ambiente e nas mãos de outros personagens. Quando ela tenta, por exemplo, pagar propina para o menino que cuida do cavalo para que ela possa ir às escondidas visitar o Linton. Bem no finalzinho do livro, quando muita água já correu, muita coisa já aconteceu,
ela vai se aproximando do Hareton aos pouquinhos e tentando reconquistar a amizade dele e tentando conquistar para si mesma um lugar de paz, uma vida possível. Ela vai fazendo isso através dos livros também. Ela vai ensinando ele a ler. E no fim tem essa espécie de conciliação, essa retomada da ordem que tinha sido perdida lá no começo do romance, quando Heathcliff aparece e cria esse caos nessas duas famílias. Tem essa espécie de conciliação agora final, que os dois personagens que vêm da linhagem direta, eles reconquistam as próprias propriedades, né? O que vem da família Earnshaw volta a ter o lar dos Earnshaw, e a que vem da família Linton volta a ter o lar da família Linton, e os dois se casam, ou seja, cria uma ordem, uma espécie de ordem perfeita, onde tudo era desordem. Mas também não dá para dizer com isso que foi que a gente voltou para onde a gente estava antes do caos começar. Não é uma regressão, primeiro porque é impossível de esquecer tudo o que aconteceu de violento, tudo o que aconteceu de caótico nesse livro, tanto para a gente que leu, quanto para os personagens que sobrevivem, que tiveram que sobreviver a todas essas situações. Então não é uma regressão a um passado anterior. Tenho essa impressão de que tem uma espécie de superação final nesse gesto da Cathy de reorganizar o universo dela através da leitura, através da educação. Então é como se ela conseguisse, de fato, encarnar essa fantasia da mulher que vai salvar o homem, que vai educar o homem, mas consegue fazer isso de uma maneira serena e bem-sucedida. Ela também, com esses gestos finais dela, ela dá uma espécie de amadurecimento e solução final para a angústia da mãe dela, que era tão dividida entre o desejo pelo selvagem e o desejo pelo civilizado. A Cathy jovem, ela já não sofre mais tanto com isso. É uma dúvida que eu tenho, se a gente pode ler o livro através dos livros. Dá para pensar muito sobre isso, dá para pensar muito sobre esse livro. Eu recomendo então a leitura dos outros textos que acompanham essa edição, para pensar mais sobre tantas questões que esse livro suscita. Obrigada!